Oi, gente, tudo bem? Então, queria deixar uma reflexão para vocês nesse dia de hoje, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 10. Ali vem narrando a história de uma mãe chamada Rispa. Essa mulher, ela tinha perdido agora seus 2 filhos. Os gibeonitas pediram a Davi, que viessem se vingar do que Saul tinha feito. E nesse contexto, eles assassinam os 2 filhos de Rispa. E agora essa mãe se vê debilitada, no luto, na perda, tendo que enterrar os seus 2 filhos. Toda a esperança, a expectativa, a genealogia daquela mãe estava ali, depositado na vida daqueles homens. E ela agora, dentro desse cenário, ela prepara uma tenda na rocha e coloca os corpos dos filhos ali. E durante quase 6 meses ela fica velando pela vida pelo corpo, daqueles filhos dela. E agora que eu quero falar com você. Muitas vezes nós montamos tendas naquilo que não faz mais parte da nossa vida. Muitas vezes depositamos todas as nossas expectativas, nosso coração, nossas esperanças de coisas que já foram tiradas da nossa vida. Existem situações, existem momentos que a gente precisa entender o trabalhar de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não queremos abrir mão, ficamos que nem Rispa, abanando a dor. Porque a dor nos traz um aconchego. A dor nos traz uma aproximação daquilo que muitas vezes já não existe mais, mas você insiste. Porque é melhor ter do que não ter. É melhor sofrer perto do que sofrer longe. É melhor vivenciar e ter a certeza que eu me dediquei do que deixar ir. Porque as nossas memórias é o abanar, do corpo que não tem mais vida. São as lembranças de tantos anos que você depositou, de tanto tempo que você dedicou, de tudo aquilo que você enfrentou, E agora aquilo ali foi tirado de você, aquilo ali não existe mais. E aí nos questionamos por que isso acontece, Por que Deus não mudou o cenário? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? Por que, meu Pai? Por que, Deus? Então vem os porquês e dentro dessa situação de luto, de perda, de fracasso, de abandono, de rejeição, de constrangimento, de tantas coisas que esperamos não aconteçam, nós nos agarramos a essa dor. E só o pensar que aquilo ali não vai mais pertencer a nós traz mais dor ainda. Então é melhor eu continuar aqui nutrindo essa dor, nutrindo esse relacionamento, nutrindo essa situação, nutrindo esse cenário de morte. Porque somente você tem o poder de nutrir aquilo que não pertence mais a você. E agora, Rispa se vê dentro dessa situação. Talvez você esteja vivendo situações de dor, de perda, de luto. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu sei que a dor, ela muitas vezes vem de uma profundidade que realmente nos paralisa. Mas é dentro dessa nosso posicionamento no meio da perda que nós precisamos olhar para o novo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes as lágrimas, o sofrimento nos cega e nos permite, e nós permitimos continuar dentro desse contexto de sofrimento, de fracasso. Nos vitimizamos dentro da situação e queremos que as pessoas entendam a nossa dor, sendo que a dor é sua. Só tem um que entende a sua dor e na hora certa ele para. Assim fez o rei Davi com Rispa. Chegou até os ouvidos dele que Rispa estava ali velando os filhos. E agora o rei manda preparar um cenário novo para que ela viesse enterrar a sua família. Há momentos na nossa vida que precisamos descer da rocha, entregarmos aquilo que não nos pertence mais, que está fora da nossa alçada, fora do contexto novo que Jesus tem para fazer na nossa vida, entregarmos para Ele. Permitirmos, juntamente com Ele, que nós venhamos enterrar aquela situação que não faz mais parte da nossa nova vida.
Existem ainda um futuro brilhante para você, existe ainda um caminho reservado para você. A Bíblia diz que lá no livro de Isaías, no capítulo 43, eis que faço o caminho no meio dos ermos e preparo rios no deserto. Não lembrei das coisas passadas, removei as antigas, que o Senhor fará tudo novo. Mas para que isso venha a ser revelado para você, você precisa se posicionar dentro daquilo que Jesus tem para revelar para você. Porque essa dor Ele quer tirar, esse medo Ele quer tirar, essa perda Ele quer restituir, esse fracasso Ele quer mudar, porque talvez até que você tenha sido conhecido como uma pessoa que só perde, que só chora, que só se lamenta, que só tem palavras de derrota, que nada dá certo. Jesus Ele quer mudar o cenário da sua vida. E assim Ele fez na vida de um homem. Lá no livro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, diz que havia um jovem ali, um homem que estava cego. Jesus entra na aldeia de Betsaida e os moradores daquela cidade pegam ele e levam ele até Jesus. E Jesus se compadecendo da situação daquele homem. Jesus Ele retira ele do cenário ao qual muitas vezes ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, ele foi limitado. Tudo que lembrava da situação que ele se encontrava, estava dentro daquela aldeia. E Jesus agora tira ele, separa ele daquela situação e passa saliva nos olhos dele e abre a visão dele. E ali Jesus pergunta: o que tu vês? E na primeira instante ele vê homens como árvores. E depois Jesus pergunta: o que tu vês? Eu vejo homens. Então, nesse cenário que você vê agora, será o último cenário de derrota e de perda que eu quero que você veja, porque eu tenho algo novo, um caminho novo preparado para você. Saia desse cenário, não volte mais aqui, porque lá na frente existem coisas grandes reservadas para você. Deixa Jesus mudar o cenário de humilhação que você se encontra. Deixa Jesus mudar os sentimentos que estão na tua vida, na tua alma, acarretando que você carregue esse fardo e não consiga caminhar no mais profundo, e mais longe dentro da nova expectativa de vida que Jesus tem para você. Às vezes, Jesus Ele coloca a gente dentro de situações para nos ensinar a dependermos dEle, a entregarmos tudo para Ele, para que tudo novo venha a se fazer. Dos teus pecados o Senhor não lembra mais. Do teu fracasso, Jesus não lembra mais. Das suas derrotas, Jesus não lembra mais. Mas Ele também quer fazer a cura restaurada na tua alma, no teu coração. Ele precisa que você permita que Ele entre, porque Ele bate a porta e Ele só pode entrar quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele entrar na nossa vida e mudar a nossa história. Entregue para Ele aquilo que não tem mais sentido. Entregue para Ele por muitas vezes, Muitas vezes é difícil entregar aquilo que aparentemente traria na nossa vida alegria, seria nossas expectativas, depositamos tempo, anos, sonhos, projetos, mas que nesse momento não faz mais sentido para você. Entregue para Ele, porque só Ele tem o poder de restaurar, de restituir, de curar e de ressuscitar. Mas Ele primeiramente quer fazer em você. Sabe por quê? O maior milagre é você. Então caminhe com Ele e deixe Ele mostrar o quanto o nome dEle é poderoso na sua vida. E aqueles que te viram num ambiente de derrota, num ambiente de fracasso, num ambiente de perda, num ambiente limitado, vai começar a ver o que Jesus fez na sua vida. Fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração.